Salve, salve, rapaziada. Eu quero falar um pouco sobre manipulação. Aconteceu uma coisa muito sinistra comigo. Eu preciso vir aqui relatar com vocês e conversar um pouquinho com vocês, porque foi também uma falha minha, de certa maneira inconsciente, mas eu acho que uma vez que você faz, você precisa reconhecer e se policiar pra não fazer de novo, né? Vamos conversar um pouquinho disso. Tamo junto. Salve, rapaziada da Roceiros in the House, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado por estar aqui comigo de novo, partilhando uma ideia diferente, uma ideia igual, mais uma ideia. E é só uma ideia, quero falar de manipulação um pouco, e o fato de vocês virem aqui e acompanhar e a gente tá junto aí crescendo numas ideias diferentes, adicionando umas coisas. É óbvio que uma vez que você clica no meu vidinho, você não vai ouvir a ideia de uma outra pessoa, é a minha ideia. Só que eu queria muito falar pra vocês que é só uma ideia, sabe? É só uma ideia mesmo, e que eu não quero que vocês abram mão daquilo que vocês pensam. Eu quero só que você adicione aquele meu ponto de vista para vocês colocarem uma coisa maior, filtra dentro de vocês. Talvez, se realmente de alguma maneira parecer um pouco mais coerente, ou simplesmente adicionem, sabe? Não sobreponham o que eu tô falando em cima do que você acha, do que você pensa. Simplesmente adicione, sabe? Misture, que isso vai ser muito melhor, porque no final das contas, quando você tomar suas decisões, elas são suas. Dificilmente eu vou colher as consequências de uma decisão que você tomou com base no que eu falei. E isso é em qualquer lugar, em qualquer canal do YouTube, em qualquer jornal que você lê, notícia que você vê, qualquer pessoa que você fala. Então, eu acho muito importante você estar com os ouvidos e olhos abertos para entender, para absorver aquela mensagem. Mas lembra que você tem uma coisa dentro de você e você tem aquele feeling, sabe? Aquela coisa que diz para você quando todo mundo de alguma maneira tá dizendo que tá errado. Lógico, quando isso acontece, você precisa ficar muito atento e falar, poxa, pera aí, será que dá uma analisada aqui, uma analisada ali? Mas nem sempre isso quer dizer que você tá errado ou tomando uma decisão ruim, porque tudo que vibra dentro de você aí, os seus filtros, eles trazem um porquê de certas decisões, e você precisa lapidar ela e analisar ela. É muito importante, mas muitas vezes o ponto de vista de outra pessoa pode contaminar o seu, assim, pode contaminar o seu se você deixar. Contaminar de que maneira? Justamente se você deixar o ponto de vista da outra pessoa simplesmente sobrepor 100% do que você pensa, porque muitas vezes essa coisa do ponto de vista, da ideia, né, as pessoas dizem opinião, mas apesar de ser uma opinião de alguma maneira, eu não gosto de usar essa palavra, porque principalmente vindo de mim, ela é extremamente imutável, porque eu tô sempre agregando novas ideias e tá tudo mudando. Pode ter certeza que, apesar de eu acho que muitas das ideias, elas não saem da trilha, sabe assim, não saem da trilha, elas vão se afunilando e vai ficando cada vez mais reto. Elas mudam, elas se lapidam, elas se melhoram. No meu caso, eu procuro fazer isso em tudo. E eu quero falar sobre manipulação, porque às vezes o fato de eu estar falando aqui, e quando a gente vai explicar as coisas, você vai perceber. É só você perceber isso, eu falando agora, e percebe todas as pessoas que estão falando com você, todos os canais do YouTube que você assiste, as pessoas no dia a dia falando, e quando elas estão explicando um ponto de vista, você precisa ir criando o caminho para a pessoa que está te ouvindo, no caso vocês, e seguindo esse caminho para compreender o raciocínio, da onde eu tirei isso, da onde a pessoa tirou, como a pessoa chegou naquela opinião. E normalmente quando você se coloca nessa trilha, o seu pensamento fica tão alinhado com aquele raciocínio que você fala, puta, é isso e tal, e você esquece realmente de colocar a sua ideia, a ideia que você tinha, a sua visão, a sua maneira de enxergar tudo aquilo, sabe? Aí, com base nisso, você toma uma decisão muito forte com o que eu tô falando somente, que tipo, se for extremamente o oposto do que você estava pensando, você acaba ignorando, e isso pode ter uma consequência que ela é sua. E naturalmente fica quase uma manipulação minha, porque, tipo assim, sem querer que você realmente abrace essa ideia e não sei o que. E entenda, isso é uma coisa que precisa desenvolver dentro de você. Eu trabalho isso em mim, porque naturalmente eu, enquanto ser humano, quando ouço uma opinião, uma coisa que é coerente pra mim, nossa, ela vem se encaixando como uma luva, assim. Mas tem outras coisas que eu tinha que eu preciso misturar tudo e ver o que é meu, o que não é meu, o que eu preciso adicionar, o que vale a pena, o que não vale a pena. E tipo assim, lógico, flexível, não querendo me manter dentro do meu pensamento, mas não deixar 100% da ideia do outro te consumir, você entendeu? Nunca. Precisa ter discernimento, pé no chão, sabe? Aconteceu recentemente comigo, e uma coisa que eu vou me policiar foi com uma pessoa próxima a mim, sabe? Putz, na hora que eu falei assim, eu falei, puta, que besteira, brother, não devia ter falado nada, devia ter respondido simples assim, sabe? E eu fiquei
fiquei mal na hora e não apaguei, sabe? Foi no WhatsApp, por exemplo, e não apaguei porque eu falei assim, poxa, já foi dito, acho que se eu apagar e depois explicar, sei lá, pode ser uma coisa pior, não sei, eu decidi não apagar e lógico, teve as consequências disso. A pessoa mudou de ideia pelo que eu falei, apesar de toda a minha boa intenção, eu tava partilhando como que minha cabeça tava funcionando em relação àquilo, o que eu tava pensando em relação àquilo, o que eu observei em relação à situação. Só que era uma situação da pessoa, tá ligado? E não necessariamente ela pediu a minha opinião sobre. E por ser uma pessoa muito próxima, meio que a gente acaba sendo sincero, sendo transparente. E eu, sem filtrar nada, peguei e falei como a minha cabeça tava enxergando tudo aquilo, sabe? E aí, naturalmente, meu ponto sendo bom ou não, melhor, enxergando mais ou não, a pessoa acabou mudando de ideia com base naquilo. E só que o problema é que mudando de ideia naquela circunstância, sabe? Onde ela realmente não queria saber, não era de interesse dela naquele momento o meu ponto de vista. E eu acredito sim que as pessoas precisam ter o direito de tomar as decisões com base nos próprios pensamentos, porque as decisões trazem consequências e a consequência de quem tomou a decisão. Então, ainda que eu fiz pra ajudar e tudo mais, eu fiquei muito mal, porque, cara, não foi pedi desculpa, tá ligado? Pedi desculpa e lógico, imagina, quando eu tava ouvindo o áudio da situação assim, eu já peguei e já fui respondendo, porque você vai, né, no áudio às vezes você perde a ideia, então eu já fui respondendo. E eu fui respondendo, tipo assim, de maneira extremamente racional e de certa maneira seca, né? Tipo assim, eu tava falando sério, assim, sabe? Colocando meus pontos, pum, na hora que eu terminei eu falei, nossa, mano, não era isso, tá ligado? Não era isso, na verdade, ainda que eu pensasse tudo isso dentro de mim, os meus pensamentos seriam pra tomar uma decisão em relação a isso na parte que me cabia, só isso, e dizer assim, em vez de falar um textão, por causa disso, eu não disse disso, era só falar assim, poxa, não rola, muito obrigado, nesse momento não dá, e não exprimir tudo que, sabe, todas as minhas inquietações ali, explicando tudo, que na verdade, aí eu até falei com a pessoa depois, pô, fiquei mal, assim, sabe, fiquei, caramba, eu não devia ter feito isso, errei demais, eu não tenho direito de tirar o poder de escolha da pessoa com os próprios pensamentos. Eu acho que é muito importante, querendo ou não, a gente ter as decisões baseadas no que a gente pensa, porque a gente traz comprovação. Se der certo ou se não der certo, eu posso falar assim, eu acho que não vai dar certo e explicar tudo isso, e a pessoa fazer e dar certo, sabe, assim, e dar certo. Então eu não posso fazer isso só porque eu tô enxergando uma partezinha do negócio, sabe, assim. E mesmo assim, no caso da pessoa fazer e o que eu falei realmente se concretizou, assim, era real, o que acontece é que aquela pessoa, se ela deixou de fazer aquilo, por exemplo, se ela deixou de fazer porque eu falei, ela tem como base aquela experiência, o que eu falei, ela não viveu, sabe, assim. E é muito importante viver, porque lá na frente, você, por não ter vivido, você ainda tem dúvida se realmente aquilo era o que eu falei, você entendeu? Agora, quando você vive, e eu sou extremamente a favor de se viver as coisas mesmo, a gente pode aprender com o erro dos outros? Pode, é importantíssimo, isso é muito inteligente de se fazer, mas viver as próprias experiências é a chave para várias coisas, e eu não posso, sabe, influenciar ninguém a deixar de viver as próprias experiências só porque eu vivi aquilo e no meu cenário foi daquele jeito, sabe? Assim, as pessoas têm o direito de errar e colher as próprias consequências das próprias escolhas, elas precisam fazer isso para aprender, sabe? E eu, meio sem filtro, eu sou meio assim, sabe? Ainda quando eu vou falando, igual eu tô falando aqui, não é uma coisa que, eu tô pensando faz vários dias, né? Cara, é um negócio que eu paro aqui na frente, tipo assim, velho, se eu for escrever pra falar isso daqui, eu não consigo, mano. Então é uma coisa que eu venho aqui, cara, venho matutando, sabe, assim, da maneira mais sincera, mais transparente, mais verdadeira, porque, cara, eu mal penso, o pensamento vem e eu vou só falando, velho, ele vem se organizando na cabeça, eu vou só falando, sabe, dentro daquilo que eu acredito, assim, e eu peço pra vocês, na vida de vocês, sabe, eu falei com essa pessoa e lógico, eu vou me policiar demais pra evitar totalmente. Uma coisa é se a pessoa, tipo assim, vamos supor, aconteceu uma coisa similar, outro dia um amigo meu comprou um carro, só que tipo assim, é só um exemplo, e isso a pessoa às vezes pode interpretar de uma maneira muito ruim, sabe, foram dois casos. A primeira vez que um amigo até mais próximo comprou um carro, se você é classe C, você precisa viver como classe D, velho, e você vai viver muito bem, tá ligado, não vai viver refém das coisas, entendeu, só que o que acontece é que na maioria das vezes a gente, por falta de uma procura de conhecimento sobre saúde financeira, finanças pessoais,
pessoais, a gente é classe C e quer viver como classe A+, e isso torna a gente escravo e tudo mais, enfim. Da primeira vez esse meu amigo comprou um carro, e eu falei, tipo assim, quando eu fui ver, super próximo, quero super o bem dele e tudo mais, e quando eu vi e tal, eu falei, puxa, que da hora, né, que legal e tal, mas pô, cara, esse carro aí, velho, custa mó caro, sabe, assim, você vai ter mó despesa do caramba, você acha, você não precisa disso, cara, não é esse o propósito, você vai mostrar pra todo mundo do lado de fora que vai estar te olhando, vai achar, nossa, você tá voando, mas você tá vivendo um regime escravatista no seu dia a dia, tá ligado? Isso não vira, mano, e tal, então, tipo, mano, eu praticamente falei, bacana, mas isso, sabe, assim, e eu falei sem ser por mal, assim, foi, e lógico, quem tá ouvindo, às vezes, da maneira que a pessoa interpreta, tipo assim, nossa, ó, mó invejoso, comprei meu carrão aqui, não sei o que lá, e não é, velho, é tipo assim, mano, enxerga esse ponto de vista aqui, mas não necessariamente seja correto eu fazer isso, eu acho assim que, e depois eu aprendi numa segunda oportunidade, eu acho que o importante muitas vezes é a gente, tipo, meu, pô, parabéns pela sua conquista, aquilo vale alguma coisa pra pessoa, a gente tem que pensar nisso, que dentro da pessoa aquilo é uma conquista, muita coisa positiva dentro daquela, porque ela pensou naquilo, realizou aquilo, e isso é importante, é isso que vale. Então, mano, puta que legal, velho, parabéns, olha, mano, carro da hora mesmo e tal, você tá feliz, mano? Legal, acabou, velho. Agora, da roça, nossa, comprei o carro aqui, mano, o que você acha disso aqui? Ou antes de comprar o carro, mano, o que você acha desse carro? Aí, pô, pera aí, ó, mano, dentro da minha vida, se eu tivesse no seu corpo, eu ia, ó, eu penso assim, pô, esse carro tal vai me dar manutenção, vai me custar tanto por mês, tem que entender que, meu, tem IPVA, tem os negócios assim, não é assim, tá ligado? Depois sai muito mais caro e é uma grana que, pô, você podia ficar tranquilo, investir em outra coisa e tal, e tipo assim, porque ele pediu minha opinião, então eu tô expondo a minha ideia, sabe, assim, expondo a minha ideia, como eu enxergo aquilo, e aí ele pega aquilo e filtra, porque ele pediu pra isso. Agora eu colocar isso antes dele pedir, só porque eu acho, aí que dá aquele sentido que, às vezes, e é uma coisa que inconscientemente eu faço, às vezes minha mãe fala assim, você sabe de tudo, né? Você acaba ficando aquela pessoa que sabe de tudo, e na verdade é simplesmente quando coloca a opinião e a maneira que eu penso, é a maneira que eu enxergo, e dentro daquela lógica que eu tô colocando, faz todo sentido, mas não quer dizer que esteja certo, às vezes tem um outro ponto de vista, muito bem embasado também, que pode estar muito mais correto, pode dar muito mais certo, você entendeu? Então, tipo, dá essa impressão de sei de tudo, mas eu tenho a consciência que eu não sei de tudo, por isso que, sabe, então eu tô me policiando nisso, e o que aconteceu é que um segundo amigo comprou o carro, e eu já pensei, pô, ele tava super feliz, sabe, velho, e eu só, puta que legal, velho, nossa, que carrão mesmo, olha, tem isso, velho, nossa, parabéns, mano, eu acho assim, a gente vai lutando, a gente vai conquistando os nossos objetivos e tal, só que, meu, eu trazia uma opinião muito mais ampla sobre aquilo, entendeu? Só que eu não coloquei aquilo na hora e nem depois, e se ele me perguntar uma hora, eu vou comentar o que eu acho, o que eu faria, mas não fiz isso na cara ali, porque não era isso que ele precisava naquele momento, você entendeu? Tipo assim, ele não pediu aquilo, entendeu? Graças a Deus eu consegui me controlar, me policiar na hora, e eu tô, sabe, tentando, que novas coisas acontecem, novas situações acontecem, e a gente vai melhorando, assim, nessa caminhada, a maneira de lidar com tudo isso. Cara, isso é extremamente importante, velho. Eu falo, velho, eu não sou nem um pouco perfeito, nem um pouco certinho, nem um pouco, você tá sabendo, nossa, que o da Roça tem aquela ideia, meu irmão. Essas ideias, elas acabam se formando na minha cabeça através de todos esses errinhos que a gente vai analisando, vai pôr a mão na consciência, vai exercitando bom senso e vai enxergando, pô, melhorar isso aí, velho, que isso aí não é da hora, não tá dando bons frutos, você tem que se policiar, se controlar. E tipo, meu, fala pra mim aí, pensa comigo, quantas não são as pessoas que fazem isso inconscientemente, mas nem elas têm a consciência de que acabam realmente manipulando, e quantas são as pessoas que acabam não se policiando e sendo manipuladas, de não interpretar, não entender que é uma pessoa dentro do que ela acredita, que tá colocando aquela ideia, e que aquilo precisa ser filtrado, não é verdade da verdade, sabe? Muitas coisas são tendenciosas, e a gente tem que colocar o nosso filtro, as nossas ideias. A gente é uma pessoa que vive experiências, é muito importante passar por aquilo que você viveu, que você acredita, para você montar um cenário um pouco melhor na sua cabeça, no seu entendimento, entendeu? Para que você possa passar isso para frente, também ajudar outras pessoas, tá ligado? Rapaziada, muito obrigado por estar até aqui comigo, tamo junto, espero que isso tenha dado uma luz, assim. Observe, é quando você lê um livro, quando você vê um filme, quando você ouve uma música, aquilo é uma pessoa que fez, é uma pessoa que tá interpretando, é uma pessoa que tá passando aquela mensagem, o que aquela pessoa quer com aquilo, o que ela quer dar a entender com aquilo, como será que, observando aquilo, como você entende o psicológico dela atrás daquilo, tudo isso precisa ser analisado, e é um exercício, sabe, às vezes a gente não capta,
gente começa a captar numa coisinha, na outra, fala, entendeu? E tal, e tal, e tal. E não é descredibilizar todo mundo, pelo contrário, é realmente ouvir todo mundo, mas não é, pronto, encontrei uma verdade. É tipo, nossa, peraí, tá, putz, mas eu vivi isso, acho que isso é isso aqui, ó, putz, realmente, não, ó, isso aqui, nossa, isso aqui eu não achava que era, mas é, tal, e meu, você realmente montar uma coisa sólida, cada vez mais sólida dentro de você, flexível e sólida, você entendeu? É uma coisa mais densa, mas mais abrangente, se você me entende. Da Roceira, muito obrigado por estar até aqui, tamo junto, se inscreve no canal aqui, o apoio está aqui embaixo, muito obrigado mesmo de coração. É engraçado que a gente vai caminhando e as nossas loucuras realmente servem como nosso próprio remédio e serve como semente para outras pessoas, entendeu? Tamo junto, obrigado, rapaziada, é nóis.